Sejam todos bem-vindos. Essa é a aula da disciplina TGT 410016, Sensoriamento Remoto e Gestão Ambiental. Hoje nós iremos falar sobre introdução ao sensoriamento remoto. Então a gente vai pretende apresentar os princípios do sensoriamento remoto, algumas premissas e alguma coisa também da energia eletromagnética e dessa interação da energia eletromagnética com os objetos na superfície da Terra. E isso é o que possibilita o sensoriamento remoto. Então, hoje a aula é basicamente uma introdução bem geral sobre o sensoriamento remoto. Se vocês leram lá o material, do Menezes e Almeida, vocês vão ver que aquele primeiro capítulo, ele é, de certo modo, resume ou apresenta detalhadamente o capítulo do Paul Meita também, do livro do Paul Meita, ele apresenta. Rose, todo esse material está aqui nessa página, você busca lá, tem os livros, tem as atividades, o que é que deve ser feito. Então, pode ficar bem tranquilo aí que, assistindo a aula passada, você vai ter essas direções. Não se sinta que tem alguma coisa para trás que ficou, não. Pode deixar que você vai resgatar isso aí direitinho. Bom, e basicamente hoje a gente tem alguns poucos slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Depois a gente vai dar uma olhadinha lá na nossa atividade de hoje, a nossa atividade assíncrona. A gente vai ver que tem um vídeo, a gente vai ver que tem um material para baixar, e utilizar. E aí eu acho que vai ser nessa linha, não vai ser uma aula demorada, vai ser uma aula bem rápida e tranquila. Então, primeira coisa que eu gostaria de apresentar para vocês é aquele grande contexto do sensoriamento remoto, onde ele se insere, E esse contexto da geografia física, vamos dizer assim, nós temos diversas geotecnologias. Nós temos cartografia automatizada, topografia automatizada, geodésia por satélite, nós temos modelagem digital do terreno, nós temos diversas geotecnologias. Mas eu queria chamar a atenção de duas especificamente. O sensoriamento remoto, que é uma dessas geotecnologias, assim como o sistema de informação geográfica, e fazer o link entre elas. Na verdade, nós descobrimos na aula da semana passada que o dado é o registro da ocorrência. E o que o sensoriamento remoto faz é gerar esse dado, gerar o registro da ocorrência. Só que a gente vai descobrir como é que essa ocorrência aqui é registrada, efetivamente pelo sensor. Então, esse aqui é o meu dado. Minhas imagens de satélite são os meus dados. E o que eu estou querendo chegar é na informação. E o que é informação? É esse dado processado. Então, quando eu trabalho o meu dado do sensoriamento remoto, que são as imagens multiespectrais, multitemporais, multifonte, eu quero gerar um mapa temático da cobertura do solo. E, evidentemente, que esse mapa temático ele pode servir de suporte ou pode ser incluído na base de dados geográfica do meu sistema de informação geográfica. Para algumas análises isso vai ser importante. Então, o objetivo final dessa disciplina é como transformar esse dado, as imagens de satélite, em uma imagem temática. Para isso, nós vamos estudar aqui algumas técnicas de reconhecimento de padrões. E essas técnicas de reconhecimento de padrões passam por representar o dado, que é o que a gente vai falar hoje, como é que esse dado é representado. Desse conjunto de dados disponível, quais os melhores para mim discriminar meus objetos na superfície da Terra
E, por último, estabelecer uma regra de decisão. Temos também aqui uma outra etapa que não está aqui, mas é importante também, que chama validação. Então, eu preciso validar o meu modelo, sempre. Então, o que nós estaremos fazendo aqui durante essa disciplina é exatamente tentando transformar dado em informação. Precisamos gerar um mapa de uso e cobertura do solo. A gente vai, por isso que eu falei na primeira aula, que nós iríamos concentrar uma ou duas aulas no sensoriamento remoto, propriamente dito, como os princípios e as plataformas, programas de satélites disponíveis e tudo mais, mas o restante das aulas seriam focadas em reconhecimento de padrões. A gente vai trabalhar com processamento digital de imagem. Essa disciplina talvez fosse, o nome melhor fosse processamento digital de imagem. Mas sensoriamento remoto é mais tradicional, né? Utilizar o sensoriamento remoto. Mas o que importa para todos nós são essas técnicas para transformar o dado em informação. Eu vou fazer uma enquetezinha aqui só para ver se vocês estão acordados ainda. Tudo certo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Sim ou não? Opa, temos uma dúvida, outra dúvida. Ah, tá. É que, na verdade, pode estar... Respondeu ao contrário, né, Sofia? Beleza. Então, já vou publicar ali, só a Rose não respondeu. Então, o restante está todo mundo aí, né? Interessante. Ah, tá. As pessoas que responderam que estavam com dúvida, na verdade, estavam dizendo que não tinha dúvida. Entendi bem. Beleza. Tranquilo. Então, vamos para frente. Então, vamos entender. Vamos entender ali. Ah, tá. Perfeito. Tudo bem, cara. Bom, primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro e definir o que é sensoriamento remoto. Tem diversas definições nesses livros, né? No próprio Paul Meita tem uma definição muito mais abrangente do que essa. E tem essa definição que eu gosto, né? Que é bem simples, onde ele fala que sensoriamento remoto refere-se à aquisição de informações sobre um objeto por um sensor que está a certa distância desse objeto. O que ele quer dizer com isso? Que quando a gente usa topografia, por exemplo, nós estamos trabalhando diretamente sobre o modelo. A gente vai no terreno, a gente faz um levantamento topográfico por geodésia espacial, né, usando GPS, ou usando topografia convencional, mede ângulos e distâncias sobre o objeto. Mas, neste caso aqui, sensoriamento remoto, você vai ter um sensor, e esse sensor ele vai detectar algo e não vai haver contato físico entre o objeto e o sensor. Ou seja, não tem contato físico entre o objeto e o sensor. Então, assim, se você tiver de ver as palavras-chave nessa definição, é aquisição de dados ou informação, aquisição de dados sobre um objeto, né? Eu acho que é interessante isso aqui. O sensor a certa distância. Então, basicamente, sensoriamento remoto, ou seja, eu vou estar sensoriando, eu vou estar inferindo ou medindo algo de um objeto que não vou ter contato com esse objeto. Eu vou estar a uma certa distância desse objeto, pessoal. E isso é interessante porque a gente começa a ver que a aerofotogrametria, por exemplo, onde eu vou ter uma série de fotografias aéreas, né, sobrepostas e tal, eu normalmente não trabalho também sobre o objeto direto. Eu vou estar a uma certa distância desse objeto. Então, podemos considerar a aerofotogrametria como fazendo parte dessa grande área de sensoriamento remoto, sim. Mas
A aerofotogrametria também ela faz inferências e ela faz medições através de um modelo estereoscópico, né? Então, eu gero um modelo 3D e vou trabalhar nesse modelo estéreo, né, estéreo, né? Na verdade, utilizando a estereoscopia. Beleza? Então, mas existe diferença, então, entre uma fotografia aérea e uma imagem de satélite? Sim, existe. Aqui está a diferença entre a fotografia analógica, aquela fotografia tirada com câmeras que não são digitais, e aí com as câmeras digitais já muda o procedimento, mas também, de certo modo, ele é bem semelhante, né? Então, por exemplo, fotografia aérea, eu estou dizendo no modelo analógico, ela é uma sensibilização química do papel fotográfico. Ou seja, quando eu tiro uma foto, essa foto ela vai passar por uma solução química e essa reação química ela vai gerar um negativo e depois você revela, gera o positivo. Mas é um processo químico, né? Nas câmeras digitais, aerofotogramétricas digitais, você tem um sensor que mede essa sensibilização à luminosidade da superfície, né? Então, de certo modo, ele faz uma composição RGB em função do que da luminosidade do objeto. Então, a fotografia ela é algo bem nítido mesmo. Mas a imagem de satélite, pessoal, ela é diferente, porque ela apresenta a quantidade de energia enviada ou refletida pelos objetos. Então, quando eu olho uma imagem, por mais que a gente vai ver algumas aqui, por mais que ela pareça com a fotografia, na essência, ela é energia que está sendo refletida ou emitida ali pelos objetos na superfície da Terra. E como é que isso acontece? Nós precisamos de dois processos. O processo de discretização e o processo de quantização. Então, depois da segunda, eu digo, na década de 60, no final da década de 60, os russos tinham um satélite que tirava fotografia da superfície da Terra. A geometria era perfeita, as fotos eram muito boas, mas tinha um único problema: como buscar esse filtro lá em cima? Como ir pegar o filtro para pegar o filme para revelar, desculpe. Então, daí eles começaram a observar, por exemplo, as serpentes, as cobras, que elas têm dois buraquinhos assim na frente, que eles pensavam que era um nariz, né? Mas na verdade eram fossas termais, né? Então ela tem uma visão muito ruim. Geralmente a cobra não tem uma visão para longe, distante, é bem ruim. Porém, ela tem essas fossas termais, onde ela consegue detectar a distância da sua vítima, digamos assim, pela quantidade de energia emitida pela vítima. Então, ela consegue detectar a distância. Quanto mais você se aproxima, mais energia você está emitindo e mais ela está detectando. Então, eles, a partir daí, conseguiram construir pequenos sensores termais também, que detectavam do tamanho da nossa unha. Vamos dizer assim, são sensores, a gente vai falar sobre esses sensores na próxima aula, mas basicamente esses sensores, eles detectam a quantidade de energia. E aí vem o processo de discretização. Ó, eu tenho o contínuo da superfície da Terra. Eu tenho a paisagem ali, né, o relevo, toda a sua distribuição. E é contínua, não tem nada discreto. Mas, para que eu possa representar essa superfície contínua, eu discretizo ela. Eu discretizo esse contínuo do espaço geográfico. E como é que eu faço isso?
Eu faço isso através de células contíguas. Então, é como se fosse um grande scanner. O sensor está fazendo uma varredura linha a linha e ele vai discretizando o que era antes contínuo para células contíguas. A gente não está falando aqui da dimensão dessa célula, a gente vai falar isso mais na frente, principalmente na próxima aula, mas a gente está dizendo que a superfície da Terra que está sendo imagiada, ela divide em células contíguas. E essas células, para cada uma dessas células, ela é quantizada, ou seja, vai ser atribuído um valor da quantidade de energia enviada ou refletida por aquela célula. Então, é um grande scanner, né? A gente vai ver que o satélite ele tem um movimento e, com o seu movimento, ele vai fazendo a varredura da superfície da Terra. Ele discretiza esse contínuo da superfície da Terra em células e, para cada célula, ele coloca um valor. E é mais complexo um pouquinho do que isso, porque para cada célula ele coloca um valor, mas em diferentes comprimentos de onda. E a gente já vai descobrir já que história é essa de comprimento de onda. Então, eu tenho um contínuo da superfície da Terra e eu vou discretizar. É como se fosse, eu pegasse a superfície da Terra, estabelecesse uma malha de quadrículas de células, e sobre essa malha eu digo quanto de energia está sendo refletido aqui dessa área, de 1 por 1 quilômetro. Então ele pega a média da energia que está sendo refletida e dá um número para aquilo ali, em diferentes comprimentos de onda. Pessoal, vou fazer aqui a enquete novamente. Entendido até aqui, pessoal? Sim ou não? Entendido? Sim? Beleza. Tranquilo. Todo mundo acordadinho, perfeito. Todo mundo respondeu o que entendeu. Bom, então, basicamente, os americanos criaram esse termo Picture Element. Então, daqui para frente, a gente vai chamar esse indivíduo de pixel, né, que vem do inglês Picture versus Element. Então, pixel são essas células em que eu utilizo para discretizar o meu contínuo. Então, cada célula, cada pixel, ele vai ter um ou mais atributos. E quais são esses atributos? A mesma posição, a mesma célula em diferentes comprimentos de onda. A gente vai chamar isso de bandas espectrais. Ou seja, na hora que eu estou imaginando, fazendo essa varredura, né, em uma velocidade muito grande, a gente vai ver isso na próxima aula, o satélite está numa velocidade muito grande em órbita, ele vai fazendo as varreduras, vai discretizando o contínuo, vai separando as células contíguas e vai atribuindo valores, não só em um comprimento de onda, mas em vários comprimentos de onda. A gente vai ver isso. Então, cada pixel ele vai ter uma célula, né? Cada pixel é uma célula, e nessa célula eu vou ter uma quantidade de energia refletida ou emitida. Então, vamos em frente. Se tiver alguma coisa, pessoal, assim que eu estiver comentando aqui, se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem bem à vontade. Para mim, não existe pergunta que não tenha sentido. Todas as perguntas têm sentido. Significa que você não está entendendo algo. Então, podem ficar à vontade de questionar. Mas vamos entender aqui o princípio que a gente utiliza no sensoriamento remoto. Então, a energia irradiada, que é toda a energia que chega do Sol, nós vamos aqui pensar que a nossa fonte de energia é o Sol. Esse Sol vai estar aí com a temperatura aproximada de 6.000 graus Kelvin. Então, é muita coisa, muito quente. Emite energia em todos os comprimentos de onda. A gente vai falar daqui a pouco sobre o espectro eletromagnético. Então, emite toda essa energia. E essa energia, ela atravessa. Essa energia,
ela atravessa o espaço na velocidade da luz. Nós estamos falando aqui de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, uma velocidade realmente fantástica. Atravessa, passa na atmosfera e intercepta o objeto. Então, essa energia irradiada, ela intercepta o objeto. E nesse momento, pessoal, o que acontece de fato? Parte dessa energia é absorvida pela folha. Então, aqui são folhas, tá? Então, aqui uma folha, aqui são folhas. Então, parte dessa energia é absorvida, ou seja, a folha esquenta. Se for um solo rochoso, um afloramento de rocha, a rocha vai esquentar. Então, quando a energia chega e ela é absorvida, esquenta. Mas parte dessa energia, ela é transmitida para as camadas subjacentes. Então, quer dizer, quando você olha uma folha de baixo aqui para cima, você vê que tem uma claridadezinha nela. Significa que parte foi absorvida, mas parte está sendo transmitida para as camadas mais profundas. Mas o que interessa para o sensoriamento remoto, o que mais interessa, já vou te responder, Rose, o que mais interessa para o sensoriamento remoto é o que retorna. Porque grande parte dessa energia que interceptou o objeto, ele retorna para a atmosfera e o sensor detecta essa quantidade. Mas não só ela, a quantidade emitida. Então eu tenho a quantidade emitida, ou seja, todo o corpo acima de 0 grau absoluto, ou seja, acima de menos de 273 graus centígrados, que isso aqui é uma definição teórica, ninguém nunca conseguiu chegar nessa temperatura. Então, todos os objetos, eles emitem energia. Então, você vai ter neve emitindo energia, você vai ter água emitindo energia. Todos os objetos na superfície da Terra, eles vão emitir energia. Então, tem uma partezinha que é da emissão da energia, mas tem a partezinha que é do retorno, né? Ou seja, de tudo que chegou. O que não foi transmitido, o que não foi absorvido, retorna para a atmosfera juntamente com o que o próprio objeto, a própria folha emite. Então, vamos ver a pergunta aqui da Rose. Posso dizer, então, que uma imagem, quanto mais ampliada, mais pontilhada fica por conta desse processo de captação de imagem de soma de frações? Tem dois aspectos aqui. Ó. O que é que você quer dizer com mais pontilhada? Isso quer dizer o tamanho da célula, que você está dizendo, ou seja, quanto maior resolução espacial, quanto mais ampliada, mais pontilhada. Ou seja, se eu estou entendendo aqui, você está falando da resolução espacial, Rose. Então, é isso mesmo. Se você diminui o tamanho da célula, você amplia, você dá um zoom in. É isso mesmo, você melhora a escala dela. Então, o tamanho da célula é o que vai definir a escala que você vai trabalhar. Se é isso que você está querendo dizer, sim. Então, o que é que nós temos aí? A gente vai falar muito nisso na próxima aula, quando a gente falar das resoluções dos sensores. Então, cada sensor vai ter 4 resoluções, espectral, espacial e etc. Temporal, radiométrica. Então, essas 4 dimensões, uma delas é a resolução espacial, que tem a ver com a escala, né? Ou seja, quanto menor o tamanho dessa célula, mais detalhes eu vou ver, melhor vai ser a escala. Então, é isso aí que eu acho que você está perguntando, né? Então, voltando aqui, pessoal, então, de toda a energia que chega do Sol, intercepta esse objeto, parte dessa energia vai ser absorvida, parte vai ser transmitida, mas parte é refletida e emitida, e o sensor detecta isso. Então, é importante frisar que, devido a essas composições químicas e propriedades físicas dos diferentes objetos na superfície da Terra, essa interação
energia irradiada, refletida, transmitida e absorvida vai ser diferenciada. E por isso acontece o sensoriamento remoto. Esse é o princípio do sensoriamento remoto, ou seja, os diferentes objetos na superfície da Terra, devido à sua composição química e propriedades físicas, vai absorver, transmitir e refletir. A gente vai ver exemplos aqui. Por exemplo, a gente vai ver daqui a pouco que quando eu observo a minha imagem de satélite, se eu tenho corpos d'água nessa imagem, um mar, se eu tenho rios, se eu tenho lagoas límpidas e profundas, o que a gente vai perceber? Que de toda a energia que irradia aquela área, grande, mas muito grande parte dessa energia vai ser absorvida e transmitida. Pouquíssimo vai retornar lá para o sensor. Isso significa que quando eu observar um lago, um oceano, um rio, o que vai acontecer? Vai aparecer escuro na imagem, porque a quantidade de energia refletida e emitida é muito pouca. Vai ser quase zero. Então, quando eu observo objetos escuros, bem escuros na imagem, pode ter certeza que está ou é água ou alguma coisa parecida com água. Do outro lado, se eu tenho lá neve, que reflete muito, ou areia da praia, que reflete muito, a resposta espectral vai ser muito alta, porque ela não absorve e ela não transmite. Então, ela simplesmente quase que reflete toda a energia que chega nela. E eu fico impressionado, porque tem algumas areias de praia, se você já foi na praia, que às vezes tem aquela areia mais soltinha que queima mesmo o pé. Concorda comigo? Então, por quê? Ela está absorvendo muita energia, mas ela continua refletindo também. Então, ela absorve grande parte e reflete. Olha que interessante. Mas eu já fui nos Lençóis Maranhenses, onde tem muitas dunas, é uma área imensa de dunas, e areia fria. Um sol de rachar reflete muito em todas as direções, mas a areia não esquenta. Então, aquele tipo de material que está ali, aquele tipo de solo arenoso, ele tem composição química e propriedades físicas que, de certo modo, reflete muito mais energia e emite do que ela absorve, né, e transmite. Então é interessante que quando a gente vai na praia aqui, às vezes, a areia soltinha, ela queima o nosso pé, porque ela está absorvendo muito. Então são composições químicas e propriedades físicas diferentes. E por isso o sensoriamento remoto acontece, pessoal. Sem essa diferenciação da interação da energia eletromagnética com o objeto, então cada objeto vai refletir diferente. Se eu pego lá um pixel em uma área de eucalipto, vai ser diferente do pixel na área de trigo. Eles vão refletir de forma diferente. Se eu pego lá água, né, um pixel que está sobre uma área de água, ou seja, um pixel que está ali cobrindo, né, uma área de água, vai ser escuro e vai refletir muito pouco. Então, são essas variações entre o que retorna para o satélite que vai permitir que nós façamos alguma inferência do que está lá. Então, quer dizer, pode ter padrões. Uma vegetação, ela vai refletir mais em determinado comprimento de onda, e assim por diante. Em outros não. Então, a gente vai ter de observar e buscar esses padrões. Se eu estou querendo detectar um tipo de cobertura do solo, eu tenho de caracterizar como é que é a resposta espectral daquela superfície. Então, eu posso usar espectroradiômetros, ir lá no terreno, verificar qual é a resposta espectral, qual é a curva característica daquele objeto. E eu vou buscar na minha imagem, através de algumas bandas que eu tenho, tentar caracterizar. De certo modo, sim. Na verdade, a refratada está dizendo que ela foi desviada, né? Na atmosfera acontece muito isso. A gente vai ver dois efeitos atmosféricos.
né? Agora, a transmitida é a que passa para as camadas mais profundas, independentes, tá? Então, ela vai para as camadas mais profundas. A reflectância, que é um conceito que a gente vai aprender na próxima aula, é essa razão da energia que chega e a energia que sai. Ou seja, se eu dividir o que está retornando do meu pixel pelo que está chegando nele, eu tenho algo chamado reflectância. É um conceito interessante. Mas, assim, essa energia transmitida para as camadas, eu estou falando aqui, esse T aqui de transmitido, é aquela energia que vai passar através da copa das árvores ou vai passar nas folhas e vai para as outras camadas. Então, ela não fica completamente absorvida aqui. Claro, se tiver muito denso, não vai chegar até o solo, por exemplo. Se tiver muitas folhas, né? Mas o que eu estou dizendo que a energia transmitida é essa energia que passa através do primeiro contato aqui da energia eletromagnética. Tá? Não sei se esclareci ou piorei a situação. Mas, de certo modo, é isso que acontece. Então, como essa interação, note que eu não estou medindo diretamente os aspectos físicos. Eu posso medir, tentar estimar a temperatura. Aí tem a Carla, né? Então, a energia que refrata enquadra-se como energia refletida. De certo modo, sim, só que ela volta na direção oposta. Né? Realmente, quando eu falo na energia refletida, é o que chegou, o que não foi absorvido, o que não foi transmitido para as camadas profundas é o que retorna. É isso que eu estou falando dessa energia. É evidentemente que cada direção, né, dessa energia, ela não vai. A gente sabe que existem diversos modelos desse retorno. Ela não volta exatamente perpendicular, né, em direção ao sensor. Ela pode ser refletido para diversas posições, isso é fato. Sim, na verdade, a primeira é a absorção, né? Então, tem absorção, grande parte da energia é transmitida para as camadas mais profundas, e o que é refletido é o que volta, o que é emitido. Como o objeto absorveu energia, ele emite energia. Então, ele vai emitir um pouquinho de energia. Depois que ele absorve, ele pode emitir. Evidentemente que, como eu falei, todos os corpos na superfície da Terra, eles emitem energia. Por quê? Eles vão estar com temperatura acima dessa temperatura teórica aqui mínima, absoluta, que é menos de 273 graus centígrados. Então, todos os objetos, eles vão sim emitir energia. Então, essa energia emitida mais a que foi refletida é o que o sensor detecta lá, tá? Depois a gente pode voltar nesse bate-papo aí sobre energia refratada, né, como você colocou ali. Mas vamos lá. Esse aqui é o esquema onde o Sol é a fonte de energia, no nosso caso dos sensores passivos, né? Vamos dizer assim. Na próxima aula a gente vai fazer essa diferenciação entre sensor ativo e passivo. Então essa energia, ela viaja à velocidade da luz e intercepta um objeto. Então, grande parte dessa energia é absorvida pelo objeto e grande parte é transmitida para as camadas mais profundas. Parte dessa energia retorna. Então, essa energia retorna e parte dela é emitida pelo próprio objeto. Os sensores que podem estar em plataformas orbitais e suborbitais vão detectar essa quantidade de energia para cada célulazinha. Isso é um grande scanner, né? Está escaneando a superfície da Terra e pegando os valores da quantidade de energia refletida e emitida. Esses dados são processados, armazenados, interpretados e servirão de base para o processo de tomada de decisão pelos gestores. Então, basicamente, em linhas gerais,
fatores. Então, basicamente, em linhas gerais, é isso que acontece. Para a gente avançar, nós precisamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha esse sensor que está nessa plataforma aqui, nesse satélite, e se nós observarmos, ele vai ter, nesse caso aqui, a maioria tem uma órbita norte-sul, síncrona com o Sol, a gente vai ver isso na próxima aula também, ou seja, enquanto tiver o Sol iluminando aquela área, ele vai imagiar. Quando ele estiver dando em sua órbita do outro lado da Terra, que é noite, vamos dizer assim, ele desliga, né? Ele só imagia durante o dia. Então, ele trabalha síncrono com o Sol. E ele vai nessa direção norte-sul fazendo varreduras, né, da linha ali, ó, de linhas de pixels, uma série de pixels contíguos, e ele vai atribuindo valor para cada célula dessa, e cada célula dessa vai ter a quantidade de energia refletida e emitida. Então, vai estar ali registrado. Essa energia quantificada e discretizada e quantificada, ela é passada via onda de rádio para uma estação terrestre e é armazenada em fitas, em dispositivos de memória atuais, tá? Então, basicamente, é um scanner, ele trabalha como scanner, aproveita a movimentação da órbita do satélite e da rotação da Terra e vai fazendo esse processo aqui de registro da energia. Só que ela não registra em um único comprimento de onda. Ele vai registrar em diversos comprimentos de onda. E por isso, a gente precisa passar por dois conceitos aqui que eu não posso deixar de ensinar para vocês. Se vocês leram lá o material do Menezes e do Almeida, e da Almeida, né? Lá da UNB, aquele primeiro capítulo ele fala que tem dois modelos, né? O crepuscular e o modelo de partículas e esse modelo de ondas. O que eu estou falando aqui é sobre o modelo de ondas, mas no modelo de partícula também tem a sua vinculação. Então, no modelo de onda, eu tenho uma onda eletromagnética, ou seja, eu vou ter um campo elétrico perpendicular a um campo magnético, se movimentando aqui, ó. Eles é como se fossem uns senos senoidais, né? Umas curvas senoidais. Ele vai se movimentar, a velocidade do quê? Da luz, aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo. E só que esses dois campos que são perpendiculares entre si, ou seja, eles formam 90 graus entre eles estão girando também. Então, é como se isso aqui fosse uma espiral, né? Porque isso aqui está girando a velocidade da luz. Ó. Cada pico desse está girando a velocidade da luz. Mas o mais importante aqui não é isso. O que eu quero dizer é duas medidas que são importantes em relação à onda. A primeira dela é se eu meço a distância entre esses picos aqui, ó, que são semelhantes, né? São senos, então são semelhantes. E se eu meço essa distância, que é aquela letrazinha ali parecendo um Y ao contrário, lambda, né? Se eu meço a distância entre dois picos, as duas cristas da onda, eu tenho comprimento de onda. Olha que interessante. Então, a medida física, que é física 2, né? Quem é engenheiro aí passou pela física 2, então, o comprimento de onda tem a ver com essa distância entre duas cristas. E se eu fixo um lugar no espaço e conto quantos picos estão passando aqui na unidade de tempo, eu tenho uma frequência. Isso vai me mostrar que o comprimento de onda é o quê? O inverso da frequência. Vou chamar aqui esse Vzinho ali. Então, o comprimento de onda é o inverso da frequência. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. Ou seja, vai demorar mais. Se esse comprimento de onda é maior, ou seja, a distância entre esses picos é maior, quando ele passa aqui, passa o primeiro, demora alguns segundos, passa o outro. Mas se esse comprimento de onda for menor, o que vai acontecer? Eu vou ter mais pico passando aqui na unidade de tempo, porque as cristas vão estar mais próximas, então vão passar mais. Então eu tenho essa relação. Mas o que é mais interessante saber dessa relação? Por quê? Frequência não é tão intuitivo para mim usar como meu componente, né, de análise.
talvez o comprimento de onda seja melhor. Por isso, quando a gente for buscar as imagens, elas vão estar separadas por bandas. E o que é que quer dizer essa banda? Comprimento de ondas diferentes. Então, eu vou ter comprimentos de ondas diferentes, e esses comprimentos de ondas diferentes, ele interagem com o mesmo objeto de forma diferente. Olha que interessante. Então, se eu tenho água límpida e profunda, um comprimento de onda próximo ao azul, ele vai refletir um pouco no azul, mas à medida que eu aumento, ou seja, que eu aumento o comprimento de onda, ele vai tendenciando essa resposta espectral a ser zero, porque ele muda, né, com o comprimento de onda, a resposta espectral muda. Então é interessante, pessoal, que quanto menor o comprimento de onda, maior a quantidade de energia. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menor a quantidade de energia. Isso é fácil de entender quando a gente olha o espectro eletromagnético, que tem todas essas regiões, desde TV e ondas de rádio, que não são nocivas à nossa saúde, ou seja, não carrega muita energia. Nesse momento mesmo aqui, a gente está envolvido por vários comprimentos de onda de rádio e TV. Se eu colocar o meu receptor aqui, eu vou escutar uma música. Se eu ligar a TV com a antena, eu vou assistir um programa, porque a energia está chegando aqui. Mas à medida que eu diminuo esse comprimento de onda, vai aumentando a quantidade de energia. Até chegar aqui, ó, no limite entre 0,4 e 0,7, que é o que a gente consegue perceber. A partir daqui para lá, essas energias se concentram de tal forma que são nocivas à nossa saúde. Ou seja, pessoal, se eu tenho energia ultravioleta, por exemplo, que está naquelas máquinas de Xerox, ela é nociva à nossa saúde. À medida que eu aumento, eu tenho raio-x, eu tenho raios gamas, que são usados para radioterapia, né? Que é matar as células cancerígenas com esses raios gamas aqui. Então, por quê? Tem uma quantidade de energia imensa. Agora, do espectro eletromagnético, à medida que eu caminho naquela direção de aumentar o comprimento de onda, diminui a quantidade de energia. Aumenta a energia para o lado esquerdo e diminui para o lado direito. E o que a gente consegue perceber, de fato, de todas as cores que a gente percebe, é só 0,4 a 0,7 micrômetros. O que é micrômetro? É a milésima parte do milímetro. Então, é algo bem pequenininho mesmo, um comprimento de onda aqui de 0,4 a 0,7. O que está para lá, a gente não consegue perceber. O que está para cá é nocivo à nossa saúde. A gente consegue, mas a gente não tem uma visão ultravioleta nem infravermelho, né? A gente tem de usar um equipamento para ter essa visão. Mas tudo que a gente conhece de cores estão concentradas nesse intervalo de comprimento de onda, que nem sempre é o melhor intervalo para a gente discriminar os objetos, mas é estratégico, e a gente vai ver isso nos próximos slides, né? Por que esse intervalo aqui é importante. Então, nós temos aqui todos os comprimentos de onda, e quando a gente for construir, quer dizer, quando a empresa for pensar em construir um satélite, ele tem de escolher bem onde, em que comprimento de onda ele vai estar trabalhando. Normalmente, a gente trabalha aqui entre 0,4 e 12. Passei ali do lugar, deixa eu voltar aqui. Entre 0,4, nossos sensores eles vão estar nessa região aqui, ó, de 0,4 até 12 micrômetros. Então, nossos sensores orbitais, eles vão estar trabalhando ali, a gente vai explicar a diferença entre eles, tá? Então, aqui, o que é que nós temos? Nós temos o Sol, a quantidade de energia que o Sol está enviando. A quantidade de energia, se eu fizer a integral aqui, seria essa área embaixo dessa curva, seria o total de energia emitida pelo Sol. E aqui, bem pequenininho, deixa eu até colocar outra cor aqui para vocês verem, bem pequenininho aqui, tem a quantidade de energia
que a Terra emite. Então, essa areazinha é bem menor do que aquela. Então, nós podemos perceber que o Sol emite muito mais. Ele está a uma temperatura de aproximadamente 6.000 graus Kelvin, né? Então, o que acontece aqui? Olha aqui o pico, onde o Sol emite mais energia, a maior quantidade de energia está exatamente entre 0,4 e 0,7. Ou seja, aqui tem algo muito de especial, porque se esse pico de energia tivesse um pouquinho para cá, ou um pouquinho para cá, a gente não perceberia tantas quantidades de tonalidades, né, que existe no planeta, e que a gente não conseguiria ter essa percepção. Mas, de alguma forma, se eu for criacionista, eu vou pensar que tem um Deus atrás disso. Se eu for evolucionista, eu vou dizer, olha, os seres humanos se adaptou à quantidade de energia aqui que o Sol emite. Então, os diversos modelos podem tentar explicar isso, mas o fato é que se essa curvazinha tivesse deslocada para um lado ou para o outro, a gente não veria o tanto de cores que a gente consegue perceber com os nossos olhos aqui. Você vê, por exemplo, alguns animais, alguns felinos, eles conseguem ver na região do infravermelho. A gente não consegue ver no infravermelho, eles conseguem ver no infravermelho. E observar no infravermelho à noite, você consegue diferenciar o que é ser vivo do que é vegetação muito facilmente. Então, é uma vantagem. Agora, olha só o que acontece. A Terra está aqui, ó, emite esse pouquinho de energia que está aqui embaixo. Ora, se eu quiser medir a temperatura de objetos na superfície da Terra, eu tenho de construir o meu sensor aqui. Se eu quiser saber a quantidade de energia refletida pelos meus objetos na superfície da Terra, eu vou ter de construir mais ou menos nessa região aqui, ó. Por quê? Aqui é onde o Sol está interagindo com a superfície da Terra. Então, se eu estou querendo usar sensores passivos, eu vou construir meus sensores nessa região. Se eu quiser saber a temperatura, eu vou usar o meu sensor termal. Esse sensor termal vai aparecer no satélite também. Mas eles têm um objetivo específico, que é de medir a temperatura dos objetos na superfície da Terra. Se eu quero fazer uma previsão de tempo, eu preciso de ter a temperatura dos oceanos, do continente. Então, eu faço uma estimativa dessa temperatura nessa região. Só que aí tem um problema. A atmosfera, ela não só bloqueia essa região aqui abaixo do visível, né? Ela não só bloqueia. Em algumas regiões, ela entra até no ultravioleta. Na Austrália, por exemplo, tem uma espessura da camada de ozônio muito baixa. O que acontece? Entra um pouquinho aqui, ó, no ultravioleta, né? A atmosfera, ela não filtra o que está para cá. Mas só que tem determinados comprimentos de onda, tipo esse aqui, esse comprimento de onda aqui, que se eu construir um sensor aqui, ó, nessa região ou nessa, não vai aparecer imagem nenhuma. Por quê? Nessas regiões existe um bloqueio da atmosfera em relação à energia eletromagnética. Então, se eu tiver de construir meus sensores, eu tenho de escolher essas regiões onde não tem bloqueio da atmosfera. E essas regiões são chamadas de janelas atmosféricas. Então, todo construtor de satélite de sensores, ele tem de observar isso aqui, ó. Quais as faixas, quais os comprimentos de onda que eu vou ter bloqueio da atmosfera. Nessas regiões eu não vou poder construir meu sensor. Eu vou buscar regiões em que não tenha nenhuma interferência da atmosfera. Por exemplo, essa regiãozinha aqui, ó, tem bloqueio da atmosfera.
regiãozinha aqui, ó, tem bloqueio da atmosfera. Estão vendo ali? Então, pessoal, existem, para que haja esse bloqueio aqui, existem pelo menos dois fenômenos atmosféricos que possibilitam o bloqueio da atmosfera, né? Esse bloqueio das ondas eletromagnéticas. E esses dois efeitos atmosféricos, né, que é o espalhamento e a absorção da atmosférica, o espalhamento é essa difusão da radiação por partícula na atmosfera. Então, você tem a energia eletromagnética chegando, nas regiões que não são bloqueadas, ela vai passar direto, mas vão haver situações em que essa onda ou essas partículas, aí é melhor entender como partículas, que elas são de tamanhos proporcionais às partículas que estão em suspensão lá na atmosfera, dióxido de carbono, vapor d'água, ozônio, que elas vão bater e vai refletir de um lado, vai bater para o outro, vai fazer uma difusão da radiação por partícula na atmosfera, né? Independente, alguma parte vai passar direto pelas nuvens, mas tem uns comprimentos de onda que vai bater e vai... Normalmente, esse comprimento de onda é o azul, né? Porque a gente olha para o céu, quando há essa difusão da radiação, das partículas que estão lá em suspensão, o comprimento de onda azul é o que está no limite para ser filtrado ali, então vai aparecer azul no céu. Se eu tivesse na Lua, por exemplo, que não tem atmosfera, eu olhava para o céu, vai aparecer tudo escuro. Não tem atmosfera, não tem essa difusão, esse espalhamento da radiação por partículas na atmosfera. Então, quando a gente olha para o céu e ele está azul, significa que o comprimento de onda azul é o que está tendo a difusão lá, né? Está sendo filtrado ali, está no limite de ser filtrado. E às vezes a gente olha no final da tarde, mas o sol lá no horizonte, esse comprimento de onda ou essas partículas tende a atravessar uma área muito maior, muito mais distante de onde você está, de atmosfera. Então, se eu olho no zênite, na vertical do ponto que eu estou, a camada que essa energia eletromagnética tende a atravessar, essa radiação, ela é menor do que quando eu olho o Sol no horizonte. Ele vem inclinado, então ele vai passar por uma camada muito maior. E aí, qual é o comprimento de onda que vai estar sendo filtrado? Quase lá no vermelho. Então, a gente vê o céu avermelhado no final da tarde exatamente por causa dessa camada maior né, de atmosfera que essa energia eletromagnética tende a atravessar. E a segunda é a absorção. A própria atmosfera, o vapor d'água, o dióxido de carbono, o ozônio, ela vai absorver energia. Então, chegou lá, bateu, ela segura. Então, no dia que está nublado, por exemplo, eu não vou poder usar o sensoriamento remoto passivo, porque grande parte da energia vai ficar lá nas nuvens. Então, não vai passar através e vai bater nas nuvens e vai refletir da nuvem direto para o sensor, sem chegar aqui na superfície. E aí eu teria de ver outros sensores, que a gente vai aprender na próxima aula, sensores ativos. Tá, pessoal? Então, as janelas atmosféricas são os locais, os comprimentos de onda, os canais ali que a gente vai selecionar, os comprimentos de onda para construir os nossos sensores. Na próxima aula a gente fala de sensor. Voltando aqui, eu só queria mostrar, olha, o olho humano, ele está limitado a 0,4 a 0,7 micrômetros. Algumas fotografias vai do ultravioleta até o infravermelho próximo. As imagens multiespectrais, elas vão estar aqui até 12, embora a gente só use até os 2,5 micrômetros aqui, ó. Os 2,5 micrômetros é onde a gente usa efetivamente, a maioria dos sensores são construídos aqui, vão ter uma série de bandas, uma série de canais, cada banda é um comprimento de onda diferente. É isso que a gente precisa entender aqui, já estamos caminhando bem. Agora, evidentemente, como eu falei lá nos slides anteriores, devido à composição química e propriedades físicas dos objetos,
eles vão refletir em diversos comprimentos, nos diversos comprimentos de onda de forma diferenciada. Olha que interessante. Se eu tenho um pixel que ele reflete no canal de comprimento de onda azul, verde, vermelho e infravermelho próximo e vai reduzindo, eu posso verificar que esse é o padrão para a água na minha imagem. E eu posso estatisticamente procurar quais são os pixels que têm esse padrão de resposta, que vai diminuindo quando eu aumento o comprimento de onda, ele vai diminuindo a resposta espectral. Porque a água vai absorvendo. Quanto mais você aumenta o comprimento de onda, ela absorve mais a quantidade de energia lá, né? Então eu consigo detectar menos energia sendo refletida. Aí eu chego na areia da praia. Esse pixel que está aqui na areia da praia, ele vai ter uma resposta muito alta. Às vezes eu estou na sombra lá, né, embaixo de um guarda-sol lá, de uma umbrella, e eu vou me queimar também. Então eu preciso me proteger porque está sendo refletida muita energia nessa região aqui. Então, para todos os comprimentos de onda, só baixou um pouquinho aqui no infravermelho próximo, eu vou ter resposta muito alta. Aí vem os prédios que variam, né? A depender se é concreto, telha, o que for, vai variar essa resposta. Grama tem uma resposta mais forte, né? Junto com milho, cana-de-açúcar, pela estrutura da folha. E aqui eu queria chamar a atenção para a vegetação. Olha que interessante, pessoal. Vegetação, ela tem esse padrão, ó. No azul reflete pouco, porque absorve muito os comprimentos de onda azul e vermelho para o processo de fotossíntese. Então, ela absorve esses comprimentos de onda para o processo de fotossíntese. Mas ela reflete mais na região verde. E por isso nós conseguimos perceber as plantas verdes. Vocês estão observando aqui meu boné vermelho, minha blusa vermelha, é que a energia que está sendo refletida é mais no comprimento de onda vermelho. Né? Então, por exemplo, à noite, você chega em uma área de floresta, você não consegue ver nada, porque não está refletindo em nenhum comprimento de onda, não tem energia radiando ali diretamente. E aí você dá uma rajada de luz e vai ficar verde. Por quê? O que vai refletir mais é esse pico aqui de verde. O green vai refletir mais do que o azul e o vermelho. E aí acontece algo. Quando eu entro no infravermelho, isso aqui vai lá para cima. Ou seja, a resposta de vegetação no infravermelho é muito alta em relação ao que está no vermelho. E aqui a gente pode derivar alguns índices de vegetação que vai nos ajudar a separar o que é vegetação do que não é vegetação. Então é bem interessante. No laboratório a gente pode ter curvas como essa. Isso é uma pergunta, Rose? A cor do mar reflete a cor do céu? Não é, não. Porque imagine que no continente não tem o mar. Né? Então, na verdade, é uma difusão da energia, da radiação eletromagnética pelas partículas em suspensão. Tá? Então, o que está acontecendo ali, por que o céu é azul? Exatamente porque essa energia eletromagnética ela bate nas partículas e no comprimento de onda azul, que a gente está olhando para cima, o comprimento de onda azul é que está sendo ali o limite de filtrar. Eu chego no final da tarde, vai ter um deslocamento maior, ou seja, o Sol tende a ultrapassar, essa energia do Sol tende a ultrapassar uma camada e pode chegar até o infravermelho. Então você vê o céu mais, ou pode chegar até o vermelho, próximo ao vermelho, vai aparecer meio alaranjado ali o Sol, né? Então, assim, é azul por causa dessa dispersão, esse espalhamento atmosférico, tá? É por isso. Então, vamos lá. No laboratório, se eu pego no laboratório, o que é que eu tenho? Eu tenho a curva de vegetação, por exemplo. Essa vermelha aqui, ó, é a curva de vegetação. Sim, em tese sim, é pelo espalhamento na cor azul, isso. A atmosfera, ela vai... A Carla está perguntando aqui, professor, vemos o céu azul pelo mesmo motivo que vemos a Terra azul quando vista do espaço? Sim, na verdade você está só de
pontos de vista diferentes. A gente vai ver azul porque existe o espalhamento atmosférico. Naquela região do azul é o comprimento de onda que é o limiar entre ultravioleta e etc. Então, vamos lá. Então, essa é a curva espectral da vegetação, olha. Ela reflete bem pouco no azul, a reflectância dela é pouca no azul, é pouca no vermelho, está aqui o vermelho, mas no verde reflete um pouco mais, está aqui 21. Agora, quando vai para o infravermelho, olha que legal, vai lá para cima a reflectância. O que é a reflectância? O percentual do que volta em relação ao que chegou no pixel. Então, isso é reflectância. Então, o que acontece aqui, pessoal? Se eu quiser construir o meu sensor de tal forma que ele consiga discriminar o objeto, se eu escolho uma banda aqui, ó, no vermelho, por exemplo, eu não vou conseguir discriminar o que é solo exposto, o que é vegetação, o que é água, porque vai estar todos com resposta muito próximas, a reflectância deles é muito próxima. Então, se eu construir uma banda nessa região aqui, eu não vou conseguir discriminar o que é água, o que é vegetação e o que é solo exposto, efetivamente. Mas se eu movo um pouquinho para cá, para essa região, eu vou ter aqui água tendo uma reflectância bastante baixa, eu vou ter solo exposto tendo uma reflexão média e eu vou ter vegetação tendo uma resposta bem maior. Entende? Então, à medida que eu estou querendo buscar regiões que melhor discriminem meus objetos, eu vou buscar bandas que, a depender dos meus objetos, claro, vou ter essa variação. Agora, supondo que eu queira discriminar entre uma vegetação e outra, eu vou ter, de qualquer maneira, algumas bandas no visível e algumas bandas no infravermelho, para que eu possa discriminar o que são essas classes. Então, tenho vidro na varanda. Quando tem sol, reflete várias cores. No piso, fica bem bonito. Sim, essa reflexão tem a ver com o comprimento de onda que está sendo ali, de certo modo, interceptado, né? Havendo esse espalhamento, né, desse comprimento de onda. Vamos lá, pessoal. Então, essas são as características. Isso aqui foi feito em laboratório. O satélite, ele não me dá isso como se fosse um contínuo aqui. Ele me dá algum discretizado, como estava naquele e-mail anterior, tá vendo? Nesse e-mail aqui, eu tenho uma banda no azul, uma banda discreta aqui no verde, vermelho, infravermelho próximo e infravermelho médio. Então, eu tenho apenas alguns pontos. Eu posso traçar aquela curva lá e dizer, olha, esse padrão aqui é para água. Aí eu vou lá, padrão para construção. É esse padrão aqui para construção. Para vegetação. Então, para vegetação é esse padrão. E eu posso buscar na minha imagem, através dessas poucas bandas, essas características estatisticamente. Onde tiver esse padrão para aquelas bandas, que o nível de cinza, a quantidade de energia refletida vai diminuindo à medida que o comprimento de onda aumenta, eu vou saber que é água. Né? Então, basicamente, o que a gente vai estar definindo é quais são as características do pixel, as características espectral dele. Né? Então, se eu estiver tentando classificar tudo de vegetação, eu não vou ter de olhar apenas espectralmente, eu vou ter de olhar temporalmente, como é que essa vegetação se comporta ao longo do tempo. Se eu quero discriminar entre vegetação, só espectralmente, as curvas vão ser bem semelhantes. Se eu quero solo exposto, vai ser bem semelhante. Né? E água também. Então, se eu quero discriminar, eu tenho de olhar no tempo também, né? Para discriminar a mesma classe, ou seja, de vegetação, a classe genérica vegetação. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora, pessoal? Vou fazer aqui uma enquete.
pessoal? Vou fazer aqui uma enquete, hein? Alguma dúvida? Sim ou não? Dúvida, sim. Não dúvida? Ok, essa turma está maravilhosa. Ninguém tem dúvida. A Carla não respondeu, mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver algumas, para finalizar a aula, vamos ver algumas imagens, né? Então, aqui são dois sensores semelhantes, multiespectrais, só que são sensores diferentes. Um vai estar na plataforma Landsat, o satélite Landsat, e o outro vai estar no Spot. Qual é a diferença aqui, ó? A resolução, o tamanho do pixel. Nessa imagem aqui, que é a imagem A, ela tem um pixel, o tamanho da célula de 80 metros. Foi isso que eu acho que a Rose perguntou. E aqui eu tenho 20 metros. O que que acontece, pessoal? Essa célula aqui está muito mais detalhada do que essa daqui. É como se eu tivesse um zoom out e um zoom in, né? Ou seja, a escala aqui está diferente. Então, o tamanho dessa célula, ele vai mostrar mais detalhes ou menos detalhes. Então, quanto menor, que é esse caso aqui, quanto menor o tamanho do pixel, maior o detalhamento. Ou seja, a escala é melhor. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que essa não é uma composição verdadeira cor. Você pode fazer uma composição colorida, verdadeira cor, quando você faz a composição RGB. Nessa composição, se eu coloco aqui no vermelho uma banda que esteja no comprimento de onda vermelho, se eu coloco aqui no verde, isso aqui é vermelho, verde também vai ser verde, né? Então, se eu coloco na banda aqui, pego um comprimento de onda no verde e no vermelho, M, né? Aqui no verde, vou botar um Dzinho aqui, e se eu pego um comprimento de onda azul, ou seja, se eu faço uma composição de paletas para que eu possa observar essa imagem, colocando essa composição natural, eu vou ter uma composição verdadeira cor, porque eu vou pegar comprimento de onda que corresponde a essas tonalidades na prática. Então, eu vou ver como se eu tivesse do satélite. Mas, normalmente, essa visão não ajuda a diferenciar muitos objetos, principalmente vegetação. Então, o que o pessoal faz? Chega no vermelho e coloca o infravermelho. E vegetação reflete muito. Lembra lá daquela curva? No azul, no verde, coloca o vermelho. O vermelho. E no azul, coloca o verde. Normalmente é feita essa composição. Ela é pseudocor, mas o que acontece? O que é vegetação, por ter uma reflexão maior no infravermelho, como reflete muito, tem uma refletância maior, vai aparecer em vermelho. Então, tudo que está vermelho aqui é vegetação. E tem vegetação ainda mais vigorosa aqui, ó. Nessa região aqui, pode ser um mangue, pode ser um brejo, pode ser uma coisa, ou uma área bem irrigada, vai ter uma coloração ainda muito mais, um vermelho bem concentrado. Essas regiões aqui são vermelhas. O que está em cinza aqui, possivelmente, são áreas urbanas e, basicamente, é isso. Aqui pode ser um pouco também de solo exposto. Então, aqui uma vegetação bem rasteira, quando está um vermelhinho bem claro, nessa região. Então, assim, pessoal, é uma composição colorida, dois sensores diferentes, ou seja, com resoluções espaciais diferentes, e essas resoluções espaciais diferentes dizem muito sobre a escala, tá? Então, vamos para frente um pouquinho, já estamos encerrando a nossa aula. Então, aqui é uma composição de 1 metro, verdadeira cor, ou seja, ele pegou uma banda que está no comprimento de onda azul e colocou no B. Pegou uma
um comprimento de onda que estava no verde e colocou no green. E pegou um comprimento de onda vermelho e colocou no R, no red. Então, eu tenho uma composição de paletas RGB como se eu tivesse de lá. Olha aqui o Memorial Lincoln, aqui é o Casa Branca ali, o Senado e o Congresso americano está ali. Essa imagem já estava disponível em 1999, desse satélite CONUS com resolução de 1 metro. Olha que interessante. 11 de setembro, possivelmente, essas imagens estavam disponíveis, né, para as pessoas que fizeram os atentados lá. Então, estava com a precisão de metros, né, de 1 metro, mais ou menos. Então, é uma imagem que tem uma altíssima resolução, parece uma fotografia aérea, mas por que não é fotografia aérea? Porque aqui o que está aparecendo é a quantidade de energia refletida ou emitida. Então, a quantificação dessa energia que está aparecendo aqui. Uma fotografia seria uma sensibilização química. Bem, o que é importante vocês fixarem da aula de hoje? O conceito de sensoriamento remoto é a aquisição de dados, de informação sobre um objeto por um sensor que está certo à distância dele. Acabei de falar a diferença de uma fotografia aérea, onde você tem uma sensibilização química do papel fotográfico. No caso da imagem, a quantificação dessa energia refletida e emitida. Nós temos 2 processos importantíssimos para que o sensoriamento remoto aconteça. O primeiro é a discretização do espaço em pequenas células. Então, eu discretizo o meu espaço em pequenas células e depois eu quantifico cada célula dessa com a quantidade de energia que está sendo refletida ou emitida por cada célula daquela. Então, esse é o processo de quantização. Então, dependendo desse tamanhozinho aqui da célula, quanto menor, mais detalhes vai aparecer, como nessa imagem. Tranquilo, pessoal? Depois nós falamos sobre alguns aspectos físicos, né, as propriedades físicas. Cada objeto ele vai absorver, transmitir e refletir e emitir os diversos, a radiação, dependendo da sua composição química e das propriedades físicas. Então, cada objeto vai ter uma resposta diferenciada. Então, quando eu olho essa imagem que está aqui, concreto, vai ter uma resposta... Opa. Vou fazer uma enquete. Pessoal, vocês estão me escutando bem aí? Ou não? Vamos lá, hein? Vou fazer uma enquete aqui. Ouvindo, sim ou não? Travou, né? Então tá bom. Eu vou dar uma pausinha aqui na nossa gravação e já volto. Beleza, tranquilo. Pausa na gravação. Beleza. Como é que tá aí, pessoal? Escutando alguma coisa? Eu vou dar uma saidinha. Melhorou um pouquinho aí, pessoal? Sim, professor. Só fazendo um resumo, né, dessa aula, dizendo que era importante. Então, a gente falou sobre esse conceito, a gente falou sobre